Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérolas de Ramatiz. Como sempre fazemos, falando de espiritualidade, falando de Umbanda, de mediunidade. Semana que passou agora, eu estava na frente do terreiro, limpando o jardim, varrendo, dando aquela manutenção, embora a casa esteja fechada, mas a gente dá aquela manutenção não só nos pontos de força, mas também na parte das plantas, do pequeno jardim que tem na frente da casa. Eu estava varrendo a calçada e passou uma senhora, estava passando uma senhora de uma certa idade, acredito que mais de 70 anos, já de cabelo, cabeça branca, de máscara. E ela veio falar comigo, ela queria saber quando é que nós retornaríamos aos trabalhos da casa. Eu disse para ela, olha, minha irmã, enquanto não tivermos a vacina universalizada para todos, que todos tenham a escolha de se vacinar e a opção de oferta, né, disponível, a sua escolha de vacina, nós não temos previsão de retorno às nossas giras públicas. Ela me comentou assim, que pena, eu estou precisando tanto, o senhor sabe que foi muito difícil ano passado para mim, eu sou ex-médium, trabalhadora de Umbanda, trabalhei muitos anos, mas eu estou sentindo muita falta de ir no terreiro, e esta falta que eu estou sentindo, eu não consigo me descarregar, eu fico muito tensa, eu absorvo muitas coisas que são dos outros, muitas energias, e acabo gastando um dinheirão com o médico, como gastei esse ano que passou. Então, por isso que eu gostaria muito, a hora que retornar, começar a frequentar a assistência novamente. Eu agradeci ela, o comentário dela, disse que para ela nos acompanhar, que assim que for possível, né? Mas que talvez ela encontrasse uma outra casa aberta. Ela disse que não, preferia a nossa casa, que se identificava com a doutrina da casa e tal, e eu agradeci. Nós nos despedimos. Mas este episódio me gerou algumas reflexões profundas, né, dentro do contexto que nós estamos vivendo. Primeiro, o contexto epidêmico, né, e pandêmico. Nós estamos neste momento agora, dia 1º de março de 2021, com as UTIs de Porto Alegre praticamente colapsadas. Nós temos mais de 150 pessoas nesse momento em espera de um leito de UTI, que estão nas UPAs e não tem essa vaga nos hospitais. E a tendência é de acirramento desse quadro, haja visto que terminou a quinzena de fevereiro, o pessoal volta de férias, estavam na praia e passou-se as datas de festa, carnaval e tal, final de ano. Então, haja visto esse quadro atípico que nós estamos vivendo, o pensamento da irmã que me abordou, ela estava pensando na sua individualidade. Ou seja, eu não tenho um local para me descarregar, fui médium muitos anos, eu fico mal, eu absorvo muitas energias, acabo gastando dinheiro com médico. Então, o primeiro ponto assim, que me chamou a atenção, a consciência da irmã na sua individualidade, pensando somente no seu bem-estar, não no quadro geral, né? Como eu faço para reunir um grupo de médios agora, nesse momento, como nós vamos manter a possibilidade de um rito de Umbanda que exige proximidade, contato com segurança? É impossível, né? E haja visto assim vários familiares de médios enfermos, outros desencarnaram, e temos nesse momento médio com familiares que estão no período de quarentena, que estão com Covid, que pegaram por exigência de trabalho, enfim. Então, um quadro muito difícil, que a gente tem que pensar e firmar o nosso pensamento no coletivo e não nas individualidades. No final do ano passado, a gente teve uma orientação espiritual, que esse ano seria muito difícil. O Caboclo Peri orientou que a casa continuasse fechada, que só retornasse quando tivesse vacina. E essa orientação para a nossa comunidade.
E efetivamente está se concretizando aquela orientação que nós tivemos no final do ano, ao menos agora, nesse primeiro trimestre, e a tendência é persistir. Acredito que até fim do primeiro semestre esse quadro aí difícil. Estamos aqui em Porto Alegre a um passo do lockdown, né? Estamos em bandeira preta. Mas eu queria comentar essa postura do médium antigo, que é esse trabalhador. Eu queria comentar, sem pessoalizar, sem julgar a pessoa, a fazer algumas reflexões. Uma religião, uma doutrina, uma filosofia espiritual, espiritualista, um modo de vida não teria que nos dar a condição de autonomia espiritual. E autonomia não é soberbia, não é autossuficiência, arrogância, ego. Autonomia de você ter um mínimo de luz própria e conseguir se manter equilibrado, independente das adversidades que a gente vive no mundo e as aflições da nossa vida moderna e material. Então, eu acredito que sim, eu tenho plena convicção que sim, que a Umbanda tem essas respostas, né? De formar, né, médiuns com capacidade de autodefesa psíquica, independente de participação no rito presencial, ou seja, que você tenha a condição de autodefesa psíquica todo o tempo da sua vida. Esse é um estado de consciência verticalizado com Deus, com a nossa orixalidade, com os nossos ancestrais ilustres, e nós temos que ter a capacidade de percepção de fluido, o que é meu, o que não é meu. Aí entra por uma interiorização, pela autoanálise, pelo autoconhecimento, o que eu penso, por que eu estou pensando isso, por que vem essa emoção, por que esta situação me dispara esse estado emocional psíquico, que por vezes é recorrente, demonstra um padrão de comportamento, né? E por último, a integridade, né, moral e caráter. Isso aí é condição sine qua non para qualquer filosofia, qualquer religião séria. Nosso caráter, a nossa ética, a nossa idoneidade pessoal, moral, nos dá aquela firmeza. Mas sem entrar nesse mérito de comportamento individual, mas fazendo uma avaliação panorâmica, creio eu que em alguns momentos, em alguns locais, as umbandas que estão se praticando, elas estão gerando uma dependência ao ritual, uma dependência ao templo. Não que o templo não seja importante. A reunião comunal, o congraçamento, a elevação coletiva que se dá ali, onde se abre um portal para sintonia com o plano espiritual. Mas nós temos que ser seres de luz. E nós o somos em verdade, em realidade. A gente só não percebe isso. A gente desconhece por ignorância isso, que a divina luz, nós somos refletores da divina luz, porque a luz, ela está incidindo o tempo todo sobre nós, e é de dentro para fora. Então, a Umbanda séria, a Umbanda madura para esse terceiro milênio, tem que formar médiuns com capacidade de autodefesa psíquica, de percepção de fluidos e de equilíbrio, independente de situações externas, de aflições, independente de nós estarmos com presença no ritual. Isso não quer dizer que o ritual não seja importante, que a pertença e a regularidade no templo não seja importante, ou que nós sejamos super-homens ou super-mulheres. Não, pontualmente sim, temos o direito de buscar um auxílio, uma palavra amiga, um conforto, mas fazer disso uma rotina da nossa vida ao ponto de nós afirmarmos que não conseguimos ficar sem. Tudo aquilo que gera uma dependência, gera um apego, vai nos gerar uma aflição mais adiante, porque vai chegar um momento que o próprio passar dos anos, o nosso corpo físico ele vai envelhecendo, vai chegar um momento que eu não vou ter nem fluido vital para ir numa gira, e aí como é que eu faço com o meu estado de ânimo psíquico? Eu vou continuar absorvendo cargas, enfermidades e formas de pensamento dos outros, energias psíquicas que estão à nossa volta e adoecendo. Daqui a pouco eu estou na porta do túmulo, estou passando para o outro lado e não consigo ficar equilibrado comigo mesmo em terra, serei um desequilibrado do lado de lá. Essa é uma condição muito simples. Estou equilibrado em terra, tenho manejo e equilíbrio do meu pensar, da minha emoção, tenho capacidade de autodefesa psíquica
independente de situações adversas e aflições externas, estarei do outro lado quando não estiver mais nesse corpo físico equilibrado. Então a Umbanda tem sim soluções e respostas, enquanto ciência de autorrealização espiritual. É que talvez nós não estejamos sabendo escutar, não estamos conseguindo ver e não estamos conseguindo praticar. Então essa Umbanda que gera essa dependência emocional, dependência psíquica, dependência do sacolejo do corpo na gira para se descarregar, temos que refletir e pensar, será que esta é a finalidade da Umbanda, com todos os anos que eu tenho de casa? Por que eu não consegui equilíbrio e ser um espírito livre no sentido, não de orgulho, de ego, no sentido de ser um pouco de luz, espargir essa luz, não só para o meu consumo, para a minha paz, para a minha serenidade, mas para aqueles que estão à minha volta? Pensemos, reflitamos. Umbanda do terceiro milênio, não só Umbanda, mas todas as religiões, elas estão sendo reinterpretadas, ressignificadas e teremos adventos nesse início de terceiro milênio, profundamente modificadores das consciências. Já estamos tendo com a pandemia do Covid, e outros virão, que é necessário para o despertamento das consciências e mudança de hábitos que nos afastam de Deus e nos afastam de uma espiritualidade sadia. Tudo está certo, meus irmãos, nas leis divinas, ordenadoras e organizadoras do cosmos e da vida infinita, imortal do Espírito. O nosso Saravá fraterno, Axé, Namastê, até a próxima oportunidade.